Como estudar como um aluno de doutorado? Gente, eu estou me preparando para o meu doutorado, começo daqui a algumas semanas as minhas primeiras disciplinas, e eu vou ter umas disciplinas que vão ser extremamente cabulosas. Uma delas é métodos numéricos aplicados para a mecânica dos fluidos. Basicamente é dinâmica dos fluidos computacionais, né, CFD. E eu vi vários relatos de pessoas dizendo que essa é uma das matérias mais difíceis do ITA. Teve gente que fez a graduação, mestrado e doutorado, e essa foi a matéria mais complexa, com maior demanda de trabalhos, de pesquisa, de leitura e dificuldade mesmo, né? E aí, nesse mês anterior ao início das minhas aulas de doutorado, eu estou me preparando e eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando para vocês como vocês podem aprender assuntos mais complexos, mas eu queria mostrar na prática como é que eu estou estudando. Mas antes, eu quero que vocês me ajudem aí no canal, então deem um like, comentem, se inscrevam, que ajuda muito a eu me motivar e estar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês no dia a dia. Mas vamos lá, direto ao ponto, como que um aluno de doutorado estuda e como que eu estou conseguindo aprender um assunto que é extremamente complexo e que você pode aprender também. Vou dar essas dicas para vocês. Primeira coisa muito importante, gente, quando vocês forem fazer a sessão de estudo de vocês, silêncio absoluto e criem um ambiente perfeito. O que, que é um ambiente perfeito? É um ambiente calmo, em que você vai estar confortável ali para conseguir estudar. Não adianta você estudarem na cozinha de casa com a sua mãe ligando o liquidificador, uma pessoa passando o tempo todo, o interfone tocando e tal. Vocês têm que pegar um momento no seu dia em que você vai estar extremamente calmo e vai conseguir se concentrar. Você precisa estar numa cadeira confortável, numa mesa confortável, com uma boa iluminação, um silêncio absoluto e longe de distrações potenciais. Eu geralmente eu boto o meu celular no modo avião e eu jogo ele para minha cama ali, deixo dentro de uma gaveta. Isso é extremamente importante para você conseguir se concentrar e nem ver o dispositivo físico ali na sua frente, senão vai dar vontade de você entrar no Instagram e tal. Primeira coisa é você criar esse ambiente. Se você é uma pessoa muito consultada, as pessoas te mandam muitas mensagens e tal, avisem seus familiares, avise as pessoas que moram com você. Olha, eu vou ficar 1, 2 horas aqui trancado, eu vou precisar estudar, preciso de concentração total, então, por favor, me dê esse espaço. Esse momento é extremamente importante para vocês fazerem acontecer. O próximo passo eu vou explicar ali na minha mesa de trabalho, então bora. O próximo passo é você começar a sua sessão de estudos. E a primeira coisa que você tem que fazer é seguir uma bibliografia. E a principal dica que eu dou aqui é você pegar uma referência e ir até o final com ela. Por que que isso é muito importante? Principalmente quando você está se introduzindo a um conceito novo, o ideal é você seguir uma única lógica de pensamento possível. No meu caso, eu estou estudando CFD, então dinâmica dos fluidos computacional, como eu comentei, e a disciplina que eu vou fazer no doutorado, ela usa como uma das principais referências esse livro aqui. Esse livro é um livro bem complexo, ele tem uma base matemática bem pesada, né, então muitos até não recomendam ele como primeira, bibliografia, mas ele traz uma pegada matricial, né, baseada em álgebra linear para você conseguir implementar boa parte dos problemas de dinâmica dos fluidos computacional. E muitas vezes quando você entrar em outra referência bibliográfica, em outro livro, em outro artigo, em outro conteúdo na internet, você vai ver notações diferentes, você vai ver formas diferentes de explicar o mesmo conteúdo. Isso pode te confundir. Eu tive essa experiência quando eu estava estudando dinâmica dos gases, né, que é mecânica dos fluidos compressíveis, e eu tentei estudar por 4 livros diferentes e todos eles usavam uma abordagem diferente. Isso acabou mais me confundindo, porque as nomenclaturas eram diferentes, as equações eram escritas de algumas formas diferentes, elas tinham o mesmo significado matemático, obviamente, mas elas tinham representações e a forma que eram aplicadas era geralmente diferentes. Isso me confundia muito mais do que ajudava. Então, a ideia aqui é você pegar uma bibliografia e ir até o final. E aí, iniciando sua sessão de estudos, a próxima dica que eu faço, né, o próximo passo, é você simplesmente ler. Então, você vai pegar o seu capítulo ali, esse aqui, por exemplo, é o capítulo de leis da conservação, ele é um capítulo introdutório para dar uma base das equações de conservação que tem na dinâmica dos fluidos, antes de você entender os métodos de discretização das equações diferenciais, equações parciais. E você vai ler, simplesmente ler o texto com muita calma. E a principal dica que eu dou aqui é você não passar para a próxima frase, nem o próximo parágrafo,
sem você entender de fato tudo o que aconteceu, tudo que foi explicado na parte anterior. Então, um exemplo aqui, nós temos as equações de conservação escrita na forma integral. Eu não vou pular para o próximo parágrafo, que ele já começa a introduzir a forma diferencial dessas equações, sem eu de fato entender o que cada termo aqui significa. Então, eu vou sempre lendo com calma, se eu não entendi, eu releio, e muitas vezes eu percebo que minha mente está um pouco cansada e meu olho está só passando pelas palavras, mas não está tendo uma leitura ativa, não estou aprendendo de uma forma ativa. Então eu pauso, dou uma respirada e volto para a explicação. Eu tento ler cada parágrafo 2, 3 vezes, e muitas vezes eu fico parado olhando para uma frase por muito tempo até eu entender o que ela quer dizer. Quando esse assunto não está passando na minha cabeça, isso acontece principalmente quando eu estou há um bom tempo estudando, eu dou uma pausa, eu vou no banheiro, eu dou uma respirada, olho na janela o tempo passar, e isso me dá uma aliviada para eu voltar e tentar entender o que está escrito aqui. A outra coisa que eu faço eu mantenho, uma folha de rabiscos na lateral. Então notem que eu tenho um papel aqui na lateral, eu uso uma caneta e tá totalmente rabiscado, né, tá em forma de garranchos, tá um pouco feio, né, a forma da escrita. Esse papel que eu uso aqui como rascunho, ele não é um papel que eu pretendo guardar depois. Ele é um papel que eu vou simplesmente, depois que eu entender tudo que tá cada um desses capítulos, eu vou descartar esse papel provavelmente. E o que que eu faço com ele? Todas as vezes que uma equação ela foi introduzida, e esse livro ele faz muitos pulos algébricos, né, ele fala muitas vezes é fácil, o leitor entender que essa equação pode ser escrita dessa forma. Muitas vezes não é fácil, né? O que eu faço eu vejo a definição da equação aqui no livro e eu replico ela no lado direito, aqui no meu papel rascunho, e eu tento chegar na mesma definição que o autor fez. Um exemplo, aqui a gente tem uma formulação da equação de Euler, né, em duas dimensões, escritas na forma das equações das variáveis conservativas, né, que são essas variáveis aqui, a conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia. E ele escreve de uma outra forma essa equação, utilizando essas matrizes A e matrizes B. E aí ele demonstra, né, o passo a passo para você chegar na matriz A, que ela está aqui, ele faz alguns pulos matemáticos muito rápidos, e aí eu refiz todas essas contas aqui para eu chegar, para eu tentar chegar sozinho, nessa definição. Então aqui está todos os passos que eu fiz, né, para chegar nessas matrizes, aqui no caso, para chegar na matriz A, então eu cheguei na mesma conclusão que o livro chegou, e eu acho essa etapa extremamente importante, primeiro, para você não simplesmente aceitar o que está escrito no livro, você entender da onde veio aquela definição, e ao mesmo tempo é muito mais fácil você memorizar e entender de onde aquela equação veio, se você fez o processo passo a passo de definição e de prova que aquela equação ela existe, né? Eu tenho muita dificuldade de gravar equações de cabeça, e o simples fato de eu refazer e chegar nas provas de cada uma das matrizes faz com que eu decore de uma forma mais fácil ela, e num eventual momento que eu esquecer e não tiver como consultar, eu sei chegar nela novamente. Então, é muito importante isso, e tem um detalhe importante também que esse livro aqui está em inglês, mas muitas vezes quando a gente compra livros que foram traduzidos, vocês vão encontrar alguns erros de nomenclaturas, alguns passos que foram feitos errados. O livro do Fox, né, de Mecânica dos Fluidos, eu encontrei vários erros, e eu mesmo rabisco eles e corrijo. Então, você fazer esse passo é muito importante para você não só decorar a equação final e aceitar que ela existe. E muitas vezes, principalmente em algumas bibliografias mais técnicas e mais complexas, como esse livro, elas deixam para o leitor completar o conhecimento. Então, lembrem que nessa equação aqui, como exemplo, ele escreve as equações de Euler usando essa definição aqui e usa como base essas matrizes A e B, que são conhecidas como jacobianos de fluxo. Só que no desenvolvimento dele, ele apenas mostra qual que é a forma da matriz A. Ele não chega na matriz F. Ele fala que a derivação da forma de B, da matriz B, ela é similar.
mas ele não mostra. Então, eu fiz essa definição aqui, eu fiz na mão, então todo esse processo aqui foi para eu conseguir chegar na matriz B, e aí eu tenho documentado a forma em 2 dimensões da equação de Euler nesse formato conservativo que o leitor ele sugere. Então eu vou passando por cada frase, cada parágrafo, cada definição, eu leio, releio, releio várias vezes até eu estar satisfeito com aquele conteúdo que eu consegui entender, e eu faço meus rabiscos aqui para conseguir, provar, para substituir uma solução de uma equação diferencial, ver se tudo está funcionando. O próximo passo é exercícios. Não tem como você estudar engenharia, não tem como você estudar matemática, álgebra, qualquer conteúdo que é mais técnico, sem você se provar que você conhece. Quando é um assunto teórico, e às vezes o livro não tem exercícios, eu tento fingir que eu estou dando uma aula, né? Então eu tento falar em voz alta para ver se eu estou ensinando para alguém aquela teoria, eu uso até às vezes o chat GPT para gerar perguntas básicas sobre aquele conteúdo para ver se eu consigo responder essas perguntas. Mas nesse caso aqui eu faço os exercícios do livro. E note que os exercícios do livro, eles te forçam a você a complementar aquele conteúdo. Então esse capítulo deveria ser muito maior, mas é um capítulo de 8 páginas, até menos. Mas ele deixa para o leitor fazer algumas definições nos próprios exercícios. Então aqui ele pede para você provar que a equação de Euler em uma dimensão pode ser escrita na forma das variáveis primitivas R, e não nas variáveis conservativas Q. E aí você precisa fazer essa prova. Então, eu fiz essa prova para garantir que essa equação também pode ser escrita desse jeito. E aí, note que ele faz umas sugestões de exercícios que criam uma intuição muito importante sobre o problema físico, né? Então, essa segunda questão pede para você achar os autovalores e autovetores dessa matriz M, e para achar também os autovalores e autovetores da matriz A e comparar com os dois. E aí a gente acaba entendendo que os autovalores da matriz A e da matriz M são os mesmos, né? E eles dependem da velocidade do escoamento e da velocidade do som local. Então, você vai criando uma certa intuição sobre o conteúdo, ao mesmo tempo que ao fazer exercícios você prova, você se testa para ver se você realmente aprendeu como funciona o conteúdo. Então eu sigo toda essa etapa, eu só vou para o próximo conteúdo quando eu conseguir resolver todos os exercícios e eu estiver satisfeito com o meu desempenho e com o meu entendimento sobre esse conteúdo. Muitas vezes eu preciso voltar para o conteúdo, para o início do capítulo novamente, reler e consultar alguma definição para poder resolver o exercício. E esse processo, esse loop, vai fazendo com que a minha cabeça grave e vai para a minha memória de médio e longo prazo aquela definição. Então, esse processo é extremamente importante. Outra etapa que eu faço também dado que eu já li aquele capítulo, eu já fiz uns rascunhos para entender aquele conteúdo e já fiz alguns exercícios, todo início de sessão da minha sessão de estudos, eu abro um documento, agora eu estou fazendo em LaTeX, né, mas eu já fiz isso também no papel, né, então pode ser de uma forma mais simples, e eu tento escrever com o livro fechado as definições. Então aqui eu abri uma subseção, eu falei das equações de Navier-Stokes e equações de Euler, e muitas vezes nesse processo eu acabo esquecendo o que está, alguma definição, eu não sei se eu escrevi certo algum vetor, alguma matriz, e aí eu consulto os meus rabiscos, eu consulto o livro, e o fato de eu ficar nessa ida e nessa volta com o conteúdo e me provar com o livro fechado, faz com que o conteúdo ele fique mais fixado. Então, sempre quando eu vou iniciar uma sessão de estudos, eu tento registrar o conteúdo do capítulo ou da sessão anterior. Muitas vezes é apenas uma subseção, né? Então, hoje eu estudei as leis da conservação, fiz alguns exercícios, e depois eu tento abrir um documento em branco, ou um papel com uma caneta, e eu escrevo as definições que eu aprendi sem olhar para o livro. É, de primeira, segunda, terceira tentativa, obviamente, eu não vou saber, mas conforme eu for tentando e for me provando, eu vou conseguindo construir essa base. E essa etapa é importante também, porque eu não só estou
me provando, né, junto com os exercícios e vendo se eu de fato fixei o conteúdo, mas eu crio uma base de conhecimento que eu posso utilizar depois. Então aqui, inclusive, eu registrei a matriz B, então quando eu precisar consultar novamente, ela não está mais nos meus rabiscos, isso aqui não está no livro. Então eu consigo chegar aqui e, consultar no futuro para eu lembrar, essa definição. E eu escrevo com as minhas palavras mesmo, então até não está tão bonito aqui, mas isso é até útil para depois eu fazer um artigo científico, eu fazer um outro, trabalho, eu apenas copio e colo em LaTeX, ou então eu pego o meu papel onde eu escrevi num fichamento ali, e isso é útil. Note que até os exercícios eu incorporei nos capítulos, né, então aqueles exercícios que pediram para eu reescrever em outro formato, eu trouxe para cá, eu calculei os altos valores, altos vetores, e eu trouxe esses aprendizados dentro das minhas próprias notas sobre o conteúdo. Bom, gente, basicamente é isso que eu tenho feito. Então, primeiro é você criar um bom ambiente de estudos. Segundo, é você escolher uma bibliografia importante e seguir ela até o final. Até você pode, depois, quando você já domina aquele assunto, já foi introduzir aquele assunto, beber de outras fontes para você conseguir aumentar o seu conhecimento no assunto. Mas se você está se introduzindo pela primeira vez àquela disciplina, é muito importante que você siga essa, metodologia até o final, aquela bibliografia até o final. Eu faço isso e tem super me ajudado, e quando eu fiz de outras formas, me atrapalhei muito. A próxima etapa, terceira etapa, é você ler com calma o conteúdo, então você vai iniciar a sua sessão de estudos, vai ler uma frase, vai ler o primeiro parágrafo, você só vai passar para o próximo quando você de fato entender aquele conteúdo. Então siga esse passo com calma. E aí, a quarto ponto é, eu tenho meus rascunhos na lateral e eu vou refazendo as equações. Refaça, faça as provas, faça testes, as definições, veja se você consegue chegar nas mesmas definições que o autor. Muitas vezes vocês vão encontrar erros de tradução de livros, vocês vão encontrar passos algébricos que vocês não sabem de onde vieram, e isso vai ajudar vocês a criarem uma intuição maior sobre aquele conteúdo, né, para vocês entenderem de onde que veio aquelas formulações, e isso é extremamente importante. A fase de definição e prova, você precisa tentar replicar e provar alguns pulos do gato que os autores eles trazem nos livros, né. Próximo passo é você, tentar se provar, então faça exercícios, o máximo possível que você conseguir, e também, muitas vezes o que eu faço também, é eu fechar o livro, então com o livro fechado e com minhas anotações de lado, eu tento replicar aquele conteúdo. Então, vamos lá, quais são as equações de Euler? Eu escrevo elas. Como elas podem ser escritas nas formas conservativas e nas outras formas? Eu escrevo, essas definições, e essa etapa eu tenho feito em LaTeX, né, para eu ter digitalizado esses documentos, que eu perdi muitas vezes algumas notas manuais que eu fiz, mas você pode fazer isso no papel, num Word, da forma que você achar melhor. E de primeira você vai errar, com certeza, você vai abrir o documento, você não vai conseguir sair do zero, mas essa é o processo de aprendizado. Você vai começar do zero, vai ver se aquilo que você acabou de ler, os exercícios que você fez, você consegue replicar, você consegue apresentar para outra pessoa. Se for um assunto teórico, finge que você está dando uma aula, como se fosse apresentar um PowerPoint, faça um fichário com perguntas e respostas. Isso pode ajudar muito você, e você fica nesse loop entre tentar escrever aquele conteúdo com o livro fechado, não conseguir, você abre, relembra o assunto que você esqueceu, você reescreve, no outro dia você tenta novamente, e esse processo vai fazer com que o conhecimento seja construído, dentro da sua cabeça. E por fim é isso, acho que as principais dicas são essas, é assim que eu estou estudando e tem dado muito resultado. Eu fiz essa metodologia também para o meu mestrado, dependendo da disciplina, você vai ter aplicações adicionais, né, então eu tive disciplinas que são muito computacionais, então depois que eu segui todas essas etapas, eu ia no computador e tentava resolver algum exercício de forma computacional, né, usando Python ou C++ ou outra linguagem no MATLAB, enfim. Isso é uma forma de você também criar uma base de conteúdo e também aplicar essas soluções. Não adianta só você ter as equações em mente, mas se você não consegue aplicá-las. Então, eu tenho feito isso, tem super me ajudado, tirei boas notas nas disciplinas do mestrado. Na graduação, eu usei essa metodologia, mas não dessa forma tão refinada quanto eu mostrei para vocês, e eu tive bastante sucesso. E é isso, gente. Se você gostou do conteúdo, dê um like aí, comente, se inscreva no canal e compartilhe com alguma pessoa que possa estar interessada nesse assunto também. Valeu!